Então, pessoal, vamos lá. Dando continuidade aqui à nossa aula de hoje. Agora a gente vai começar a falar da interpretação de análise de solo, né? Então, não é muito mais demorado. E aí, sim, entra a atividade lá para vocês, pós-aula já, valendo parte da nota, né? E também, já vou deixar também uma atividade um pouco mais longa, valendo, talvez eu não consiga colocar hoje, mas eu já aviso vocês, parte da nota dos 38 pontos, né? A gente vai ter só 3 aulas até a prova, então, provavelmente, cada uma dessas atividades deve valer 12 ou 14 pontos, né? Então, hoje 12 pontos, mais 4. Não, a gente tem a aula presencial também, prática. Então, a gente vai deixar o seguinte: 10 pontos para a aula de hoje, 10 pontos para a aula de semana que vem, e 10 pontos para outra semana, e 8 pontos para a aula presencial, né, para a atividade presencial. Então, 38. E em cada aula também mais 4 pontos de pós-aula. Então, hoje eu vou postar para vocês uma pós-aula, valendo 4 pontos, e uma APL, uma atividade prática laboratorial, valendo 10 pontos, totalizando 14 em cada aula. Então, 14 hoje, 14 amanhã, 14 semana que vem, 14 na outra semana. Vai totalizar 42 pontos, mais 8 da atividade presencial. Dá 50 e os outros 50 da prova. Vamos lá. Então, o que é a interpretação de análise de solo? Eu preciso saber, pessoal, como que está o solo. Fiz análise de solo, eu preciso interpretar, né? Então, quais são as informações necessárias para fazer uma recomendação de adubação? A primeira delas é as características da empresa agrícola, né? Então, características da região. Clima, solo, topografia, isso tudo a gente vai conhecer já ou vai se familiarizar com essas características. Histórico de uso, produtividade, problemas na região, plano de exploração futura, expectativas de rendimento, nível de manejo, né? Se é plantio direto, convencional. E tudo isso, as informações vão dar para a gente como fonte uma tabela de recomendação. Então, para a região de Goianésia, que a gente está no Cerrado, para a região ainda em Goianésia, Cerrado, que a gente está com plantio direto, para a região de Goianésia, no plantio direto do Cerrado com soja. Vou plantar soja no plantio direto na região do Cerrado, com, sei lá, com expectativa de 80 sacas, ou no caso do milho, aqui em vez de soja, milho, com 8 toneladas por hectare, 8 toneladas por hectare. Então, tudo isso eu preciso saber, preciso levar em consideração, para eu observar nas tabelas de recomendação. Porque se eu tenho uma tabela de recomendação para 6 toneladas, eu vou ter valores de nitrogênio, de fósforo e de potássio que eu preciso aplicar. Para 8 toneladas, é uma outra quantidade, normalmente um pouco mais de nitrogênio, mais fósforo, mais potássio. Então, de acordo com a expectativa de produtividade e rendimento, eu vou ter as doses adequadas, recomendadas. Tecnologia disponível, isso também é importante. Quais são as curvas de resposta, que são aquelas gráficas, né? Eu apliquei 80 quilos por hectare e produzi isso aqui. Eu apliquei 100 quilos por hectare e produzi isso aqui. Então, as curvas de resposta são baseadas em experimentos, em análise de pesquisa. Eu apliquei 120 quilos e produzi isso aqui. Depois eu apliquei 140 quilos e produzi só isso. Opa, então eu tenho uma curva de resposta aqui, né? Lembrando da lei do máximo. Então, eu preciso aplicar mais ou menos ali 120, porque a partir de 120 eu tive uma queda na produção, né? Então, a gente precisa entender essas curvas. Vários trabalhos já foram feitos. Se eu não tenho trabalho na região, eu posso testar, né? Necessidade nutricional da cultura, a gente viu isso, né? Então, cada planta tem uma necessidade, dentro da mesma planta, da mesma cultura, eu tenho plantas com mais ou com menos necessidade. Então, arroz e arroz. Só que esse arroz eu preciso lá de 80 quilos de nitrogênio, esse aqui eu preciso só de 60. E produzem a mesma coisa, por exemplo, né? Então, cada cultura vai ter uma resposta.
Efeito residual, se o fertilizante que eu estou utilizando tem ou não um efeito residual, se ele interage no solo de alguma forma, quais são os modos, e as condições de mercado. Relação preço-produto do adubo compensa, às vezes, eu aumentar a dose, sendo que o produto não está tão lucrativo. Quais são os custos fixos da produção? Quais são os custos de crédito? O que eu vou precisar? Então, muitas coisas, mas vocês vão ter gestão do agronegócio 1 e 2, mais na frente, no 8º e 9º período, para entender essa parte mais de custo, né, de produção. Bem, informações importantes para recomendar a adubação. Primeiro, ter em mãos uma análise de solo. A gente falou muito dessas análises de solo na primeira parte da disciplina, quando a gente calculava soma de base, CTC, saturação de base, saturação por alumínio, cálcio, relação cálcio-magnésio, relação cálcio na CTC, relação magnésio na CTC, necessidade de calagem, necessidade de gessagem, tudo isso a gente usou as análises de solo, né? Adubação orgânica também a gente usou análise de solo. Agora é mais importante do que nunca ter essa análise de solo em mãos. E utilizar a tabela de interpretação. Esse é o livro do Cerrado, vou para vocês. É o livro que eu utilizo, que todo mundo utiliza na região, as recomendações. Tem um aplicativo que usa, dá para interpretar por ele também, depois eu posso falar para vocês, vou pegar o nome direitinho, acho que é Solo Fácil, que a gente pode utilizar para ver essas tabelas, para utilizar como tabela também. Então, olha aqui, eu tenho uma análise de solo aqui do lado esquerdo, e aí eu tenho o que eu preciso observar para entender essa análise de solo. Então, deixa eu dar um zoom aqui, deixa eu ver se dá um zoom. Não dá? Aqui o zoom. Então, quando eu for fazer uma análise de solo, eu preciso observar essas informações aqui, ó. Sempre observar. Então, pega o caderno de vocês, quando vocês forem fazer os trabalhos, as interpretações, e tirem essas informações lá, são importantes. Então, eu pego na análise de solo, teor de fósforo, então eu anoto aqui, sei lá, 2,8 miligramas de fósforo, no decímetro cúbico de fósforo. Teor de argila, então eu anoto o teor de argila, um exemplo, 350 gramas por quilo de argila. Teor de potássio, a gente viu que o potássio ele vem em duas formas, né? Em miligrama e em centimol. Então, eu anoto lá, 0,08 centimol, e está lá também, sei lá, 50 miligramas por decímetro cúbico. Aqui é importante a gente utilizar esse dado. As tabelas vão estar em miligramas, então a gente esquece, para isso, o centimol. Teor de cálcio e magnésio, se a gente for fazer uma adubação com cálcio e magnésio, tem outros micronutrientes, se eu for fazer adubação com micronutrientes. A gente vai falar isso nas próximas aulas. Então, está aqui a análise de solo. Essa não tem micronutrientes, por exemplo. É uma análise de solo que o produtor só fez análise para macronutrientes. Então, não tem micronutrientes aqui na análise. Mas eu tenho o teor de fósforo, está aqui, ó, e aqui a metodologia, pessoal. Fósforo Melich. Então, esse fósforo foi determinado na análise de solo através do método do Melich, né? Aqui eu tenho potássio em miligramas, né? Então, esses estão em miligramas. Então, é importante a gente saber. Bem, vamos considerar a amostra 1 aqui, por exemplo. Eu tenho o teor de fósforo, 38, então eu anoto, 38 de fósforo. Eu tenho o teor de argila. A argila aqui está em grama por quilo, então, 335 gramas por quilo. É a mesma coisa que 335 gramas para 1.000 gramas. Se eu tirar um zero aqui e colocar uma vírgula aqui, eu tenho porcentagem. 33,5 gramas para 100 gramas, 33,5%. Então, argila, 33,5%. Sempre vocês vão colocar a vírgula aqui, ó. Vai transformar em grama por quilo para porcentagem, né? 33,5% é a mesma coisa que 335 gramas por quilo. Se fosse o silt, 170 vira 17, 100 vira 10 e 110 vira 11. A areia, também passaria a vírgula aqui. 495 é a mesma coisa que 49,5. Então, eu tenho fósforo 38, argila 33,5, potássio 104.
Essas são as primeiras informações mais importantes para uma recomendação de adubação. Eu vou interpretar a partir delas. Vê aqui que não tem nitrogênio. Poderia ter enxofre aqui também, mas nessa análise não veio. Mas não tem nitrogênio na amostra do solo. O nitrogênio, ele é tabelado. Eu não sei se tem, eu não sei se não tem. Eu desconsidero o nitrogênio e eu tabelo a aplicação. Então, olha aqui, ó. Fósforo. Por que é importante anotar o teor de fósforo e o teor da argila? Essa é a tabela de interpretação da análise de solo, da camada de 0 a 20, para fósforo, extraído pelo método de Melish, que eu falei para vocês, ó o Melish aqui, ó, fósforo Melish. Então, é uma análise de uma tabela de interpretação de fósforo, utilizando a metodologia de Melish, de acordo com o teor de argila, para sistemas de sequeiro e irrigado. Independente se é irrigado ou se é de sequeiro, eu vou usar essa tabela. Independente se é milho, se é soja, se é algodão, se é feijão, se é café, se é cana, ou se é hortaliça, qualquer cultura, eu vou usar essa tabela para interpretar. Tá vendo que eu não falei ainda de adubação da cultura. É uma adubação corretiva. Então, eu tenho 38 de fósforo para 33,3 de argila. Então, eu preciso olhar aqui, ó. Porcentagem de argila menor que 15, não é o caso. De 16 a 35, olha aqui, ó. 33,5. Então, tá aqui, ó. Nessa fase. Não é de 36 a 60, a amostra 1. A amostra 2 é. Aqui, ó. 36 a 60, 43,5. Como a gente vai fazer primeiro a amostra 1, eu vou levar em consideração essa linha. Se eu tiver entre 0 e 5, eu tenho muito baixo teor de fósforo. Se eu tiver entre 5,1 e 10, eu tenho baixo. De 10 a 15, médio. De 15 a 20, adequado. Acima de 20 é alto. Então, nesse caso aqui, eu tenho 38, né? Eu ia olhar aqui, ia fazer uma linha, e eu ia encontrar acima de 20. Então, o teor de fósforo dessa análise seria alto. É raro, quase impossível a gente encontrar solos dessa forma aqui na região. A gente vai encontrar solos com 2,5 de fósforo. A gente vai encontrar eles, a maioria vai estar aqui, ó, muito baixo ou baixo, certo? O que eu faço, professor? Anotei o fósforo, 38, anotei o teor de argila. Quando eu olhei na tabela, eu encontrei que ele está alto, então eu anoto aqui do lado dele, alto teor de fósforo. Por quê? Porque quando eu for olhar nas tabelas de adubação, essa é só de interpretação. Quando eu for olhar na de adubação, eu preciso dessa informação. Será alto, será médio, será adequado. Todas aqui iriam dar alto, ó. Se eu fosse olhar na linha de baixo aqui, ó, 44 e 46, 43 e 42. Então, acima de 12. Então, daria alto teor de fósforo para todas elas, certo? Depois eu vou olhar o potássio. Também é uma amostra bem diferente, né? O potássio está 104. Uma informação que eu preciso para o potássio é a CTC. Por quê, professor? Dependendo da CTC, eu tenho duas tabelas. CTC menor que 4, eu olho aqui em cima. CTC maior que 4, eu olho aqui embaixo. Então, é importante vocês olharem isso. CTC do solo, 6,48, é maior que 4, eu desconsidero essa tabela. É maior que 4, é maior que 4. Então, eu não uso essa tabela de cima. Se a minha CTC fosse 3,25, eu ia usar a tabela de cima. Mas como aqui deu 6, eu vou usar a de baixo. 104, 114, 103. Olha aqui, ó. Menor que 25 é baixo. De 26 a 50 é médio. De 51 a 80 é adequado. Acima de 80 é alto. As três amostras aqui de solo, o potássio está alto. Recomendação de adubação. Se tivesse baixo, 100 quilos. Se tivesse médio, 50 quilos. Se tivesse adequado e alto, 0 quilos. Então, é uma amostra de solo que não precisaria de aplicação de nada de potássio. Interpretação aqui de cálcio e magnésio. Eu peguei lá na análise, lá na amostra. 1,89 de cálcio, 0,75 de magnésio. A interpretação está aqui, no mesmo livro, Souza e Lobato. Esse pesquisador, o Souza, morreu esse ano. Agora, tem
2 meses. Então, tá aí, não vai dar para ver direito, mas tá aí o nome deles, né? Djalma Souza e Edson Lobato. Então, o Souza foi o que morreu, é o mesmo livro das outras análises. Qual que é o ideal de cálcio? Abaixo de 1,5 é baixo. Adequado, de 1,5 a 7. Alto, acima de 7. Então, eu tenho aqui cálcio 1,89. Então, está acima de 1,5. Então, está adequado. 1,98, adequado. 2,10, adequado. Magnésio, o ideal é entre 0,5 e 2. Abaixo de 0,5 é baixo. Doutor, esse cálcio aí não tá alto, não? Porque tá acima de... Não. Ah, não, tá certo. Tá acima de 7. Acima de 7 para estar alto, tá vendo? Aqui, ó, 7. Tá tudo entre 1,5 e 7. Então, é importante, ó, 1,5 a 7 é o adequado para cálcio. Magnésio, entre 0,5 e 2. Todos aqui tá entre 0,5 e 2. Aqui, ó, 0,5 e 2. Então, essa amostra de solo que eu mostrei para vocês aqui, que é essa daqui, ó, ela está com todos os nutrientes adequados. Fósforo, potássio, cálcio e magnésio. Bem diferente da realidade nossa para as outras análises, né? Então, a gente vai fazer aqui, né, um exemplo. Depois eu vou colocar para vocês lá, para vocês treinarem sozinhos. Primeira amostra. Eu tenho aqui fósforo, 1, potássio, 70, cálcio, 0,73, magnésio, 0,35. CTC, 3,92, argila, 47,5. Essas são as informações que eu preciso. Aqui é uma análise só, tá vendo? Está completa. Lá em cima os dados analíticos, os dados adicionais, e aqui micronutriente não foi feito, e eu tenho a textura. Então, olha aqui, ó. Fósforo, olha lá, ó. 1 fósforo, e eu preciso da argila para o fósforo, 47,5. Aqui, ó. 1 de fósforo, argila 47,5. Qual que é o teor de fósforo desse solo? Muito baixo, baixo, médio, adequado, alto. Esse está fácil. Tá vendo aqui que eu olho a argila, né, primeiro, 47,5. Tá aqui, ó, entre 36 e 60. Muito baixo? Se tiver entre 0 e 3, é muito baixo, ó. 1 é muito baixo. Só que ele está tão baixo que ele daria muito baixo em qualquer um. Tanto faz menos de 15% ou mais de 60%, tá vendo? Um daria muito baixo para todo mundo. Por quê? Professor, por que varia de acordo com o teor de argila? Concorda comigo que se eu tenho mais argila, eu tenho mais CTC? Nesse caso aqui, mais CTA, porque o fósforo é negativo. Então, eu preciso de mais fósforo para ocupar os espaços da argila, da CTA. Lembra que o fósforo, quando ele vai para o solo, ele ocupa os espaços e a gente perde fósforo? Se eu tenho muita argila, eu preciso de mais fósforo. Então, é considerado, eu vou ter que aplicar mais fósforo. Então, nesse caso aqui, independente do teor de argila, seria muito baixo. Mas é importante a gente ver que está aqui, ó, entre 36 e 60, a gente anotaria fósforo muito baixo. Beleza? Potássio. Potássio está ali. 70 de potássio. 70 miligramas de potássio para cada decímetro de solo. 70. Eu olho o potássio de acordo com a CTC. CTC menor que 4, eu olho essa tabela de cima. CTC maior que 4, eu olho essa tabela de baixo. Olha lá na análise de solo. Olha o CTC aqui, ó. 3,92. 3,92 está aqui. É menor que 4. Então, a CTC 3,92 é menor que 4. Teor de potássio, 70. Está aqui, ó, maior que 40. Menor que 15, de 16 a 30, de 31 a 40. Maior que 40. Deu 70.
alto teor de potássio. Então, esse solo nosso aqui, nós teríamos até agora, vou anotar aqui nesse cantinho, fósforo muito baixo. Hoje a gente ainda não vai ver as adubações. Potássio, por isso que eu nem estou falando aqui, ó, desses valores aqui, ó. Eu estou falando desses valores aqui, ó, 0 e tal. Estou falando, por enquanto, só da interpretação. Então, o potássio, o fósforo muito baixo e o potássio deu alto. Então, eu anoto aqui que o potássio alto. E o cálcio e o magnésio? Vamos olhar aqui, ó, cálcio 0,73. O ideal de cálcio é entre 1,5 e 7. Então, deu abaixo de 1,5 o teor de cálcio desse solo. Opa. O teor de cálcio desse solo é baixo. Por quê? Porque tinha que estar entre 1,5 e 7, está em 0,73. Eu tenho baixo teor de cálcio. E magnésio, 0,35. Olha a tabela de magnésio aqui, ó. Entre 0,5 e 2. Deu abaixo de 0,5, é baixo. O magnésio também deu baixo. Então, se eu perguntasse para vocês, sei lá, na prova, analise a amostra de solo abaixo, a análise de solo abaixo, e indique os níveis, né, os teores de fósforo, potássio, cálcio e magnésio. Seria isso daqui. Fósforo muito baixo, potássio alto, cálcio baixo e magnésio baixo. Certo? Então, essa seria uma possível resposta. Por quê? Porque a gente olhou os níveis na análise de solo e comparou com as tabelas de recomendação para cada nutriente. Até agora, a gente não falou de cultura nenhuma, de espécie nenhuma, até agora. A gente só falou de solo. Na semana que vem, a gente vai falar de nutriente e planta. Eu vou falar assim, a gente vai ter uma interpretação inicial para a cultura, mas depois a adubação vai ser de acordo com cada cultura. Eu preciso aplicar para nitrogênio para milho. Tem uma tabela. Lá na página 358, se eu não estou ruim da cabeça, 358, eu tenho a adubação maracujá. Aqui não, está marcado aqui. É 158. Na página 158, eu tenho aqui a adubação para... Aqui, 158. Essa está uma adubação de fósforo. Também acho que não vai dar para enxergar direito. Então, aqui essa, na página 158, está marcadinho aqui, adubação com fósforo para qualquer cultura, independente da cultura. Então, ó, adubação corretiva para culturas anuais. Não falei se é milho, se é soja, para qualquer um. A tabela é essa daqui, ó, toda riscada já para o professor de vocês, toda rabiscada. Então, para a adubação corretiva, independente da cultura, a única diferença é anual ou perene. Aqui, 158, uma tabela para culturas anuais. Certo? Beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar para vocês no AVA uma atividade valendo 4 pontos, uma atividade pós-aula valendo 4 pontos, e uma atividade prática laboratorial valendo 10 pontos. Nessa questão valendo 10 pontos, eu vou colocar algumas análises de solo para que vocês interpretem. Vou colocar essas tabelinhas que estão aqui para vocês, e aí eu quero que vocês façam lá à mão, né, escaneie, tire foto, poste lá para mim, qualquer tipo de arquivo vai ser aceito, ou faça no Word, vocês sabem, para postar, falando se o nível de fósforo, potássio, cálcio, magnésio, se estava alto, baixo, médio ou adequado, ou muito alto, se for o caso, né? Beleza? Importante, depois vocês falam isso para os colegas de turma. Na terceira VA, para não acumular para a gente no final do semestre, porque senão não dá tempo depois de corrigir, essas atividades vão ficar disponíveis só uma semana. Então, a atividade que eu passar hoje vai ficar disponível até o dia 2, até o dia 3, até a aula da semana que vem, até quinta-feira. A aula da semana que vem vai ficar disponível até o dia 10. E a aula do dia 10, a atividade vai ficar disponível até o dia 17. Semana de prova, eu já vou ter corrigido todos os trabalhos, vocês fazem a prova,
eu pego a nota no AVA e já lanço a média de vocês. Porque não dá para trabalhar 25 de dezembro depois, né? Então, dia 23, vocês terminam a data de prova, a nota de vocês já vai estar tudo no AVA, para todo mundo estar de férias, tranquilo. Certo? Então, as provas começam dia 17? As provas começam dia 17 e vão até dia 23. É a questão da aula prática. Como